Show de bola, pessoal. Estão me ouvindo? Áudio está saindo? Tudo ok por aí? Então é o seguinte, nós temos essa semana um estudo sobre sabores. Eu vivo tentando entender como explicar a minha forma de explicar para que vocês entendam por que eu escolho essas coisas para a gente conversar, né? Então, eu vejo assim, vou usar muito o Biriguilson de exemplo, né? Vamos dar mais uma olhadinha no Biriguilson. O Biriguilson está doentinho nesse momento, tá passando umas meio bad vibes aí, vocês estão vendo esses tiquezinhos que ele tá tendo aqui na orelhinha e tal. Então ele tem ficado bem cansado. Então como é que eu faço para nutrir o Biriguilson, né? Eu tenho que dar um pack de vitaminas, de proteínas. Primeiro eu tenho que fazer tudo que o veterinário fala, né? Mas se eu tenho um pouco de conhecimento ayurvédico, por que não utilizar? O Ayurveda ele me ensina coisas muito simples. Então ele me ensina os atributos, a diferença entre leve e pesado, frio e quente, úmido e seco. Então uma coisa que aconteceu com o Biriguilson é que ele começou a ter caspa. E a caspa dele é uma caspa de ressecamento. Então para eu tratar essa caspa eu comecei a adicionar ghee na refeição dele. Já começou a fazer um efeitinho. Agora, quando eu faço uma papinha, tipo uma canja, tipo uma sopa de músculo, alguma coisa assim, isso tem uma propriedade específica e é por isso que as pessoas utilizam isso como um grande remédio. Aí os nossos avós têm esse conhecimento. E que propriedade é essa? Vamos falar dos 6 sabores então. Indiquei que vocês tivessem um caderninho hoje, durante essa semana, para que a gente pudesse fazer um estudo bem legal. A gente tem os 6 sabores que estão atrelados aos 3 doshas, né? Então a gente lembra que o dosha de Vata, o dosha de Pitta e o dosha de Kapha, eles são um resumo para um conjunto de características. Vata é a característica do leve, do difuso, do seco, do móvel, do agitado, da forma como eu entrei na live meio perdido assim. Isso é o Vata. E essas características Vata, elas vão se somar e gerar um grupo de agravamentos. As características Pitta são metabolismo, transformação, penetrabilidade, brilho, agitação, mais ou menos oleoso. Então o que a gente percebe no Pitta é que ele transforma e gera uma secreção, transforma e gera uma secreção. E esse é o dosha de Pitta, e quando isso estiver em excesso vai ter agrupamentos de agravamento dessas propriedades de dosha Pitta dentro dessas características dos locais do corpo de um indivíduo que ele tem esses metabolismos. Então quando a pessoa está inflamada, a gente sabe que é uma característica Pitta, por exemplo, que é o excesso de fogo, né? Agora, o Kapha ele é um conjunto de densidade, de nutrição, de aterramento, de estabilidade, promove memória, promove vigor, promove longevidade. Então, quando a gente tem que resistir a um vírus, por exemplo, igual o Biriguilson está tendo que resistir, é o dosha Kapha dele que entra em jogo. Então, ele precisa de uma nutrição muito Kapha. O que é uma nutrição muito Kapha? Quais são os sabores que incrementam o dosha de Kapha? O sabor doce e o sabor salgado. O sabor doce a gente encontra tanto nas castanhas quanto no leite, né? Por isso o leite maternal é uma coisa tão importante. Foi uma coisa que faltou na vida dele. Ele teve 5 irmãozinhos. Quando eu peguei ele, ele tinha uns 80 carrapatos. A gente ficou tirando o carrapato 3 dias. E ele depois era um cão muito fortinho, né? Meu filho, ainda é. E aí o que acontece é que a gente privilegia o sabor doce para gerar essa nutrição, para gerar essa vitalidade. Então quando a gente faz uma canja de galinha, quando a gente faz uma sopinha, um leite cozido com especiarias, quando eu falo para vocês no uso do chai, quando eu explico que suco verde não é uma coisa nutritiva e também não é desintoxicante, porque ele não é fluido, então a gente tem que entender essas propriedades. Então o que é doce, né? Eu estou tomando o que? Eu estou tomando um chai aqui na live. O que tem no chai? Ele tem a propriedade doce. Por enquanto a gente só aprendeu o doce. O doce gera energia e gera contentamento. O doce também está nas carnes, por exemplo. Também está no arroz. Mas a partir do momento que a gente salga, ele ganha um outro sabor. Então ele é doce e ele é salgado. Então a gente fala que o arroz é nutritivo por causa dele ser doce. O arroz japonês, então, ele é o mais doce de todos, né? Até pela forma de preparo e mucosidade que ele tem. Então ele é o arroz mais doce que tem. Ele é super nutritivo. E aí você vê como é a pele das japonesas de ficar comendo arroz a vida inteira, aquela pele sedosa, nutrida, com muita propriedade kapha boa, né? Um kapha muito bom.
Geralmente eu começo os sabores ao contrário, né? Eu falo do Vata, Pitta, Kapha. Vamos começar do Kapha, então. Vamos falar dessa nutrição. O sabor doce, então, ele tem essa umidade. Ele promove sedosidade nas membranas. Ele amolece as suas membranas. Sabe quando cai um pouco de água no chão e você pega um tecido e só repousa sobre a água? E se você passar o tecido, beleza, mas se você repousar o tecido sobre a água, essa água vai aos poucos, de molécula para outra do pano, ela vai se fluindo. Quando a gente adocica o nosso corpo, quando a gente deixa as nossas membranas untuosas, as nossas células começam a fazer isso, elas começam a mandar o nutriente para todos os lugares. Então ela vai, por causa da fluidez, por causa da sedosidade das membranas, espalhando os nutrientes. Quantas vezes eu não pego uma pessoa, independente de dosha, Vata, Pitta ou Kapha, um magrinho ou um quentinho, ou uma pessoa mais gordinha, e falo para essa pessoa fazer o suco matinal, falo para essa pessoa usar ghee, usar arroz basmati, ela começa a falar assim, cara, eu tô tendo muita fome. Não independe de dosha, tô tendo muita fome. Mas eu não tô ganhando peso. Não tô ganhando peso. O que está acontecendo? Tô ficando com o corpo mais bonito, mais simétrico. Aí eu tento explicar isso. Falei, olha, tu tá dando um nutriente para suas células, que é o sabor doce, o sabor úmido, né? A propriedade da umidade, que faz com que as suas células comecem a entrar na harmonia delas. Ao invés de ser uma coisa meio assim, a umidade vai lá e faz com que cada coisa fique no seu devido lugar. Então essa umidade que eu falo no suco matinal Ayurveda, essa umidade da canja de galinha, essa umidade do lamen, daquela sopa japonesa que são 18 horas cozinhando as coisas, essa umidade do chai, essa umidade do ghee, do leite cozido com especiarias, do Elixir 2.0 que eu ensinei para vocês, que tem aqui no meu Instagram uma receitinha, tudo isso é para trazer essa fluidez, esse sabor doce ali para o corpo. Vamos para o lado doce, então. Próximo sabor, sabor salgado. Sabor salgado, ele principalmente ajuda você a reter. Ele ajuda um pouco a aumentar o fogo, por isso é o sabor que a gente mais gosta de consumir, principalmente na hora do almoço, porque é um sabor que aumenta um pouco o fogo digestivo, mas ao mesmo tempo, o principal efeito fisiológico dele ali é ajudar na retenção. Então, você pega uma pessoa que está com a pressão baixa, você joga um pouquinho de sal ali, ela já aumenta a pressão um pouco. Então o sabor salgado ele é um complemento. Você usa o salgado na maioria das coisas que você pode fazer ali. O salgado cai muito bem, né, Biriguilson? Bem, o sabor salgado ele vai ser encontrado no sal mesmo, tá? E nas algas. É difícil você encontrar o sabor salgado em outras coisas. A carne dos peixes também é salgada. Então das carnes, olha que interessante. A carne mais pita que tem é a carne dos peixes, tá? Então, quando eu falo para você que um creme é bom e ajuda todos os doshas, a muqueca não é um creme bom nesse caso, porque o peixe ele é naturalmente agravante de pita, principalmente se for um peixe de couro, tá? É uma carne muito mais salgada, muito mais forte para o corpo. Aí o coentro é um dos antídotos. Então, você vê que o antídoto natural da muqueca ali do peixe é o coentro, tá? Agora, uma outra fonte do salgado... eu falei das algas, mas uma forma de você salgar as coisas que é muito interessante de usar, eu gosto muito do sal do Himalaia diluído em água. Você pode pegar o sal do Himalaia e jogar na água, deixar uma água bem salgada ali. Ah, mas eu gosto do sal de Mossoró. Você pode pegar uma flor de sal, um sal branco iodado, você pode pegar o sal do Himalaia, você pode pegar o sal de Mossoró, um sal de rocha, misturar um sal gema ainda, misturar tudo isso, misturar com um pouco de água e deixar aquela água salgada ali, tapada num Tupperware, e salgar as coisas com essa água salgada. Essa é a forma mais sátrica, mais harmônica de salgar as coisas. Dá um pouco mais de trabalho, né? Tu não vai conseguir salgar um sanduíche ali que você quer polvilhar um salzinho em cima, você vai ter uma água, mas aí você continua tendo sal para polvilhar. Mas é uma forma muito legal de você salgar suas refeições que vão ao fogo, tá? Com essa água salgada. Bem, falamos dos dois sabores que incrementam o doce de Kapha. Então o doce gera umidade, gera adesão, gera proteção, gera viscosidade. Isso é muito importante para o corpo. E eu fico falando assim sem preconceito nenhum sobre muco, sobre fleuma, sobre viscosidade. Eu esqueço que as pessoas acham que muco é ruim, acham que viscosidade é ruim. Ruim é você gerar muco de açúcar, gerar muco de chocolate. É bom é você gerar fleuma de ghee,
fleuma de leite cozido com especiarias, fleuma de arroz basmati. Aí tá fera pra caramba, né? A pessoa vai suar, mas sua com cheiro bom pra caramba. Bem, pessoal, falamos dos dois sabores que são mais cafa, então. Vamos falar dos dois sabores que são pita, né? O biriguçu está muito quentinho também. O que ele está tendo está atacando um pouco com alguns processos inflamatórios, né? E um desses processos inflamatórios a gente percebe pelo calor que ele tem aqui na boca. Então não é o momento de eu usar o sabor picante. Sempre que a gente tem calor corpóreo, muita sudorese, principalmente suor quente, sempre que a gente tem dermatite, inflamações, infecções, sangramentos constantes, vermelhidão, rosácea, você não pode usar o sabor picante. São sabores que aumentam o fogo digestivo, aumentam o atrito celular, aumentam a produção de bile, aumentam a secreção biliar do corpo. Então ele vai fazer com que você fique mais pita. Você só pode usar sabor picante se você precisar de picante. Se você já tem o intestino irritado, se você já tem hemorroida, por exemplo, tem um amigo que tem hemorroida e gosta vai na fazenda Hare Krishna e gosta de comer o chutney de pimenta que tem lá, mas é que é maravilhoso o chutney ao mesmo tempo. Mas eles têm que pesar nos prós e contras, né? Que ele sabe que eu tenho uma babosa com um ghee medicado ali, que depois ele vai poder usar. Mas é engraçado de ver assim como as pessoas não sabem se cuidar evitando o sabor picante. Porque o sabor picante ele também é estimulante, né? Então, assim, uma comida mexicana, por exemplo. Eu adoro uma comida mexicana e não posso com comida mexicana, né? Mas quem disse que eu não como, não posso e não como são coisas bem diferentes. Então o sabor picante ele vai aumentar a termogênese, ele vai aumentar o metabolismo, vai aumentar as secreções biliares, mas ele tem um macete. Eu vou falar uma coisa que vai parecer doideira. Depois eu vou dar um exemplo, vocês vão falar assim, o cara não é tão doido assim. Vocês sabiam que o sabor picante é bom para refrescar? Se você comer bastante pimenta, você passa frio? Vocês sabiam disso? Não sabiam disso, né? Mas como assim? Que doideira. Então me explica. Por que no México, na Bahia, na Índia, nos Emirados Árabes, nesses lugares bem quentes a gente usa pimenta? São os lugares que a gente mais usa pimenta. As regiões mais quentes, tipo na Rússia. Não é na Rússia que o cara usa pimenta. Na Rússia o cara usa álcool. Depois a gente vai falar do sabor ácido, né? Que é o próximo sabor do pita. Mas quando o local é muito quente, o cara usa o sabor picante. Que parada é essa? Por que usa o sabor picante? Porque quando você usa muito do picante, ele tem a propriedade de ser expectorante também. Então ele é diaforético, ele te faz suar, né? Então ele abre as suas células, ele abre as suas membranas e faz você excretar calor. Então você comeu um barato com propriedades quentes, dilatadoras das células. Então se você comer uma raspinha de dedo de moça, você vai falar assim, o Edson tá errado, tô passando calor. Agora come 1/3 de dedo de moça. Você vai ver que você vai começar a ficar com tanto calor que você vai sentir que o ar do ambiente está passando por você. Literalmente, parece que o ar passa dentro do seu coração, que seu corpo abriu inteiro, os poros abriram todos, assim. Você sua, mas você sua gelado, tá? Tem que tomar cuidado. Eu só falo coisas que eu já testei. Se eu nunca testei, eu não falo. Então, estou falando uma coisa que me ensinaram e eu vejo que funciona. Aí, beleza. Falamos então do sabor picante. Então você pode usar o picante dessa forma medicinal, se você quiser, tá? É assim, é por isso que no México a galera consegue, na Bahia a galera consegue ter tanta pimenta assim. Porque a pimenta em excesso, ela é expectorante, ela é diaforética, tá? Ela faz você suar, é sudorípara. Bem, vamos lá. Agora vamos para o ácido, né? O sabor ácido dos sabores, ele é, entre aspas, eu vou falar que ele é o menos medicinal que tem. Tá, mas isso aí é o Edson falando dentro das experiências de vida do Edson. Mas tem bastante experiência dentro do Ayurveda, isso aí eu posso dizer. Por que eu estou chamando de o menos medicinal que tem? Sabor ácido está na kombucha, sabor ácido está no kefir, o sabor ácido está nos fermentados, o sabor ácido está num suco de laranja, por exemplo, o sabor ácido está no molho de tomate, o sabor ácido está num vinho, o sabor ácido está numa cerveja, tá bem? O sabor ácido,
ele parece que gera tecido, ele ajuda você a se energizar momentaneamente, né? Por isso que as pessoas ficam tomando cerveja e naturalmente elas não ficam moles assim. Tu até fica mole 3 horas depois, mas as horas seguintes que você bebeu cerveja você dá um up assim, porque o sabor ácido ele é estimulante do corpo. Então o suco de laranja é estimulante, a kombucha é estimulante, o kefir é estimulante. O problema é que é estimulante, é justamente isso. E aí é um sabor que estimula o movimento, estimula a mente, estimula as secreções biliares, você quer fazer coisas, você quer fazer exercício, você quer se mover. Mas ele é um sabor que dos 7 tecidos, ele nutre 6. Então ele é como se fosse um sino tibetano, que quando você bate ele faz pom, aí ele para. Então ele começa a te nutrir, começa a te deixar animado e de repente some a energia dele. Então é um sabor que quando consumido em excesso, mantém o corpo das pessoas agitado. Então você vai ver a galera que consome muita kombucha com rosácea, com irritabilidade intestinal, com dermatites, com agitação mental, com insônia. A mesma coisa para quem consome muito vinho, para quem consome muito kefir, para quem consome muito enlatado, muito embutido, muito vinagre, muito shoyu, muito tomate, muito pimentão, muita berinjela. Tudo isso é sabor ácido, tá? Então são sabores que aumentam o fogo digestivo, aumenta a sua produção celular, aumenta o ânimo, mas na hora que é para gerar ôdias e vitalidade, ele faz justamente o que a gente espera do ácido, ele é corrosivo. Então, ao invés dele nutrir cada tecido, porque ele é grande, forte e sobra, que é o caso do sabor doce, que é o caso do sabor salgado, então são sabores que são nutritivos e acabam sobrando para os próximos tecidos, ele não sobra, ele vai corroendo as produções de tecido e aí vai sobrando matéria para fazer os outros. É como se eu demolisse uma parede e falasse que o resto dessa parede pode ser utilizado para fazer uma parede nova. Pode, mas não vai ser uma parede boa. Depois vai fazer falta essa nutrição. Não é, meu filho? Não é, meu pretinho básico? Pretinho básico que fazendo a live com a gente hoje. Tá, então a gente falou agora... Beriguis quer participar mais um pouquinho. Então a gente falou agora do sabor ácido, né? Então são os 2 sabores de cafa, o doce e o salgado, os 2 sabores de pita, o ácido e o picante, tá bem? Agora, dá para usar o ácido de forma medicinal? Dá, mas eu não sou fã de usar. A berinjela ela é expectorante. Pô, legal, mas ela é ácida, é uma solanácea. A propriedade molecular disso eu não acho legal. Você vê a densidade das frutas, aí você pega as densidades das ácidas, elas são sempre menos densas. Você aperta uma fruta ácida assim, ela se desfaz na sua mão. Diferente da maioria das frutas alcalinas, que elas têm mais densidade, mais beleza, as sementes são mais bem divididas. Vamos pegar, por exemplo, o tomate. Olha como é o tomate, o pimentão e a berinjela. Eu dou muito esse exemplo dos ácidos que são solanáceos. Você aperta e ele se desmancha na sua mão. Porque são coisas... E se não é esse o caso, você esquenta um pouco, aperta que ele desmancha. Diferente de uma abobrinha, por exemplo, que ela tem mais resistência, né? Bem, agora vamos para os sabores do Vata, tá? Quando eu fico explicando para vocês que não dá para você seguir uma dieta meio burra só porque tu leu sobre isso na internet, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: sabor que aumenta a vitalidade é sabor de dosha kapha. Sabor que aumenta o metabolismo é sabor de dosha pitta. E sabor que aumenta o movimento da mente, sabor que aumenta a magreza, sabor que aumenta as características vata de um corpo, aumenta a frieza, aumenta o ressecamento, são o quê? Sabor amargo e sabor adstringente. Esses sabores são vendidos como saudáveis. Alguém vendeu pra gente que salada era saudável, que suco verde era saudável, que germinar as coisas era saudável, que comer só coisa crua era saudável, que fazer um jejum e depois comer alguma coisa fria era saudável. E todas essas coisas são agravantes de vata. Então uma água gelada é agravante de vata, assim como uma salada que tem propriedades frias, assim como pular uma refeição, assim como jantar salada, assim como comer fruta no período da noite, assim como tomar leite sem especiarias, por exemplo, que ele é mucoso, mas ele é frio para a digestão. Então ele vai agravar o kapha por ser mucoso, mas vai agravar o vata por ser frio. Então a gente precisa fazer um entendimento um pouco melhor do que cada sabor faz para saber usar de forma medicinal. Quando o meu corpo está quente, quando o meu corpo está com o intestino irritado, com excesso de bile, quando eu estou nervoso, aí eu penso no sabor amargo.
O boldo, ele é um anti-inflamatório. Os sabores amargos, eles têm propriedades anti-inflamatórias, fungicidas, bactericidas. Eles são, de certa forma, abióticos. Eles matam a vida. Mas ele mata primeiro, ele mata o fungo, primeiro ele mata o vírus, primeiro ele mata a bactéria, depois ele mata o corpo humano. Então, a diferença entre remédio e veneno é a dose. Nem tudo é bom para todo mundo, principalmente o tempo todo. Eu nunca devo pegar um indivíduo vata e passar uma salada. Mesmo que eu fale assim, não, você pode refogar a salada para usar. Porque não é esse o objetivo de um corpo vata. Ele não vai se dar bem digerindo uma salada. Ao mesmo tempo, não adianta eu pegar um corpo pita, que já tem um monte de secreção biliar, e querer passar para ele um pouco de gengibre. Não faz sentido. Fala assim, cúrcuma é bom para você, mas bota 1/15 partes da cúrcuma, você coloca em pimenta do reino, que vai aumentar as propriedades antioxidantes da cúrcuma. Mas a pimenta do reino é agravante do pita. Então eu vou estar primeiro agravando o cara para depois pensar num efeito mágico da pimenta do reino. E aí quando eu pego o Kapha e falo assim, não adianta você querer seguir um Ayurveda emburrecido. O que o Ayurveda fala que emagrece? Centelha asiática emagrece, ashwagandha é bom para estresse, shatavara é bom para lactar. Beleza. Aí tu começa a usar esses compostos de ervas e tomar um café da manhã de kefir, por exemplo, que é um sabor ácido. Começa a tomar um café da manhã de sucos verdes, que nem aquecidos foram. Então você bateu aquela folha verde, ela está crua, você vai ingerir aquilo, primeira refeição do dia já está jogando fogo digestivo lá embaixo. Então essas propriedades fisiológicas, essas propriedades de sabores que os elementos têm, afetam a nossa fisiologia diretamente, principalmente primeira refeição do dia. Eu fico explicando essa receita mágica do suco matinal Ayurveda, mas olha só, quando eu pego o melhor do sabor doce, vou falar que é a tâmara, o ghee e o leite, mas não vou passar leite para vocês de manhã. Melhor do sabor salgado, uma pitadinha de sal do Himalaia. Melhor do sabor picante, um pouquinho de gengibre. Melhor do sabor ácido, vamos pensar na âmila, por exemplo, mas a gente pode pensar num mirtilo também, a gente pode pensar num pouquinho de laranja, a gente pode pensar num pouquinho de limão também. Melhor do sabor amargo, o Tribulus terrestre é um potente nutriente de sabor amargo e adstringente. Olha que interessante. Uma coisa que nutre, ou seja, eu falo disso no curso de Dravyaguna, né? No curso de Alquimia e Remédios Caseiros. Uma coisa que nutre, ou seja, o efeito final dele no seu corpo é doce, mas os sabores são tonificantes da digestão, amargo, adstringente, picante, é um superalimento. Não importa o que seja. Se algo te nutre, mas ele também tonifica a digestão, porque geralmente o que nutre é pesado. Tipo assim, batata nutre, batata doce nutre, peito de frango nutre. A gente sabe disso, leite nutre, mas é pesado. Então tu tem que fazer uma fórmula mágica para digerir. Quando o barato nutre, mas ele também é bom para digestão, como o Tribulus terrestre, por exemplo, aí você tem uma fórmula mágica. Aí eu vou lá e falo para vocês de manhã. Toma de manhã um suco que tem ghee, que tem tâmara, que tem sementes, que tem raízes, que tem suco matinal Ayurveda. No suco já tem a tâmara, já tem o Tribulus, já tem o sal do Himalaia, que é certo de funcionar bem. E eu vejo assim, tanta gente fazendo confusão. Cara, mas eu posso fazer o suco com leite vegetal de caixinha? Não pode, porque não é. Leites vegetais de caixinha são coisas reconstituídas. É igual tu pegar um soro de leite, que é um soro que está bifásico, joga um pouco de maisena que ele volta a ficar numa fase só. Quando o cara pega leite vegetal, ele já tirou um pouco das boas óleos ali das sementes, tá? Então não é interessante de usar. Agora, eu sei que eu estou esquecendo do sabor adstringente, logo não estou esquecendo. Sabor adstringente, ele é um sabor que promove ressecamento. Tá? Ele é um sabor que controla um pouco o sistema linfático se você souber usar, mas se você usar errado ele te seca. Então a adstringente a gente encontra, por exemplo, na goiaba. Então a gente come a goiaba e seca o intestino. Eu tô com diarreia, frutinho da goiaba, chá da folha da goiaba, chá da folha do jambolão ou jamelão, come o frutinho do jambolão. Se eu não me engano está no período do jambolão, e que é uma frutinha roxa, parece uma azeitoninha, e onde tem árvore de jambolão cai um monte de jambolão no chão, e aí é o período que ataca a diarreia da galera. Por que o período? Porque é por isso que eu falei do processo anti-ama, que eu falei para vocês fazerem, né? Porque
Porque o processo anti-ama, ele vai entrar no momento em que o frio do inverno terminou, as toxinas, as fleumas do nosso corpo começam a derreter, então é a hora certa de mandar embora. Se a gente não faz isso com atenção, não manda as fleumas embora com atenção, elas acabam se representando como uma azia, como uma febre, como uma gripe, como uma diarreia, como uma dermatite, como uma conjuntivite. Então é o momento de fazer esses processos anti-ama. E aí vão entrando todos esses sabores. O uso do sabor fluido, quem fez o meu anti-ama sabe. Eu não passo suco verde no anti-ama, não passo coisas amargas, adstringentes. Eu preciso fluir as suas toxinas para que elas possam sair. Então, assim, o bom adstringente, ele pode estar no seu suco a hora que você colocar uma folha de couve, uma folha de salsão, um pouco de cenoura também vai ter o adstringente, as raízes têm um pouco de adstringente. Agora, um adstringente ruim vai estar na hora que você comer uma fruta verde, vai estar na hora que você comer alguma coisa que você percebe que seca um pouco a sua boca e começa até a dar um pouco de afta, vai dar quando você exagerar no café, que é amargo e adstringente. Então é importante que haja o cozimento dos elementos. Eu tratei muitos vatas já, que são pessoas de natureza magra, fria e seca, que fizeram uma dieta sem muco. Então não consome leite, não consome ghee, não consome gordura. Aí me relata, quando eu passo uma dieta de fluidez, passo, olha só, eu quero ser vegano, eu não vou abrir mão. Então beleza, então tu vai fazer um leite de semente de girassol com tâmaras e vai adicionar um pouco de óleo de gergelim, para ter algo quente, fluido, que possa diluir esse muco seco que tem no seu corpo. A pessoa, mas não tem muco, cara. Eu não consumo queijo, eu não consumo leite há 10 anos e tal. Eu só tomo suco verde e tal. Cara, faz o que eu tô te pedindo. Tipo, eu vi a língua da pessoa, sabe? Eu encostei na mão, eu vi tudo. Eu sei o que a pessoa tem. Dá 3, 5 dias de dieta fluida e quente, muco. Recebo umas ligações assim, cara, tá saindo muco nas minhas fezes, tô cuspindo muco pela boca, tá saindo muco pelo meu nariz. Que tudo que é muito seco, muito seco, vai empedrando. Aí até onde não tem gordura, mas vai gerando uma fleuma dura. Aí eu vou passando essas coisas quentes e fluidas, vai mandando essa fleuma embora. Então tem que ter cuidado também com o excesso de adstringente, tá? O feijão é adstringente e o excesso de adstringente gera gases. Um dos antídotos do gases é o louro, tá? Ele é carminativo, tá bem? Pessoal, todo o conteúdo que eu estou passando hoje para vocês está extensamente explicado no curso de Culinária e Nutrição. Não estou terminando a live, já vou abrir a caixinha de perguntas. Em breve vai ter o lançamento do curso de Dravyaguna, então já vou começar a ir mostrando um pouco desse conteúdo para vocês. Como eu vivo dizendo, não sou um vendedor de cursos, eu sou um professor de Ayurveda. Amo o que eu faço com muito amor, com muita dedicação. Tomo bronca direto porque eu não estou aqui vendendo e tal. A gente tinha que fazer para explodir, mas não é o que eu vendo para vocês o que eu compraria. Eu compraria um camarada parecido comigo assim. Então não vou ficar fazendo muita propaganda, mas não deixe de dar uma olhada no curso de Culinária e Nutrição. Nós temos 30 dias de garantia incondicional no acesso dele. O link está no meu perfil. O curso custa 12 parcelas de R$ 49,70. É menos do que uma pizza por mês, vai. Ou você pode pagar isso à vista, R$ 497, tá bom? Tem 1 ano de acesso. Você aprende tudo de fisiologia Ayurveda, os fundamentos do Ayurveda, de filosofia, espiritualidade, cosmologia. Depois eu falo dos 6 sabores, igual eu estou falando hoje, com o flip chart, com aulas extensas. Depois eu falo das dietas de Vata, Pitta, Kapha, alimentos que são incompatíveis uns com os outros, alimentos que são antídotos uns dos outros, alimentos que fazem fórmulas mágicas, né? E depois a gente vai para a cozinha fazer as receitas de Vata, de Pitta, de Kapha e a dieta anti-ama. Depois ainda tem mais curso bônus de altos cuidados, onde eu falo de automassagem, de raspagem de língua, de óleos diferentes. Depois ainda tem uma aula de Mindful Eating com o Dr. Ricardo Balsimelli, galera. Então é um conteúdo muito rico que eu tenho aí oferecendo para vocês, num preço muito legal. Eu às vezes fico envergonhado, cá entre nós, deixando aqui para o final da live, quem está aqui para ouvir me escute, mas às vezes eu fico envergonhado de ver os preços do Ayurveda. Eu não tenho um preço barato de consulta e não estou consultando, e eu acho que os meus cursos estão num preço mó legal. Acho que ninguém tem dificuldade de fazê-los, e às vezes eu vejo uma ou outra coisa aí custando 2, 3, 4 mil reais, eu fico meio tipo, nossa, tá meio elitizado, né?
Então espero nunca fazer isso. Ao mesmo tempo eu vou ter curso caro. 130 pessoas na live? Sério? Gente, eu tô sem o númerozinho aqui. Eu ia perguntar para vocês. Então vamos lá. 130 pessoas na live. Vamos fazer perguntas e respostas, pessoal? Tá? E aí, assim, tô cuidando do Biriguilson de uma forma majestosa, tá? Do que eu consigo. Vamos às perguntinhas. 130 pessoas, fiquei mal feliz, achei que tinha umas 80, 70, que já é gente pra caramba. Elaine, quem está quente e seca, pode usar masala chai no leite vegetal? Olha só, Elaine, você pode dar uma polvilhadinha da masala chai, bem leve, tá? Mas é legal, tipo assim, é que a masala ela não vai ter propriedades para esfriar e para umedecer, né? Você tá quente e seca, então tu quer esfriar e tu quer umedecer. Mas também não adianta você ingerir um leite e não conseguir digerir. Então faz assim, pode colocar um pouquinho na masala chai, mas coloca um pouco de ghee também, coloca um pouco de tâmara nesse leite vegetal, mas o ghee com certeza. E olha só, se vocês baterem o ghee em alguma coisa quente, ele dissolve, tá? Ele dissolve e fica maravilhoso ali. Márcia Damian, seu curso dá certificação? Sim, tá? E eu vou dizer uma coisa para vocês, que esses dias eu falei para uma pessoa que estava aí meio em dúvida. Gente, vou falar até baixo, não vou falar baixo não, senão vocês não vão escutar. Eu não tenho diploma, vocês sabiam disso? Meu primeiro professor faleceu. Tipo, o meu primeiro professor foi foda. Meu segundo professor, eu meio que concluí o curso dele, mas eu viajei para o Canadá faltando 2 módulos. Eram 24 módulos, faltando 2 módulos eu viajei para o Canadá. E aí não teve reposição, e aí eu não quis pagar por 2 módulos que eu não ia ter, e aí eu não peguei o diploma. Aí o meu diploma do Canadá eu tenho, que é um diploma de 4 meses de técnico em Ayurveda, com 800 e poucas horas de estudo, mó legal e tal, e pá, e pum, mas... né, ou 440 horas, mas assim, ele não é válido aqui no Brasil. E assim, fora isso, eu nunca tive alguém me pedindo o diploma. Tá? Claro, tu é mó bom, mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, ó, o Ayurveda não está regulamentado no Brasil. Eu achava, até uns 4, 5 anos atrás, eu achava que isso era péssimo. Depois eu entendi, quando eu fui para o Canadá, eu entendi isso. Só estando aqui eu entendi esse rolê do Canadá. No Canadá eu não podia medir o pulso. Quando a minha diretora descobriu que eu media pulso de algumas pessoas e dava algumas dicas e ganhava uns $10 de gorjeta de vez em quando, ela me deu um come-rabo ali enorme. Falou que eu não podia, que isso era ilegal. Estando aqui no Brasil eu entendi. O Ayurveda está regulamentado no Canadá. Lá você não pode, como terapeuta de Ayurveda, fazer um grupo de coisas e você só pode fazer um outro grupo de coisas. Você pode fazer uma massagem, mas você não pode falar de dieta. Você pode indicar uma terapia, mas tem algumas terapias invasivas que você não pode fazer. Como a Ayurveda não está regulamentado no Brasil, eu não estou atrelado a um grupo de coisas. Isso é bom por um lado e é ruim por outro, né? É ruim pelo lado de que não adianta eu dar um diploma que ele não tem validade comercial, ao mesmo tempo ninguém vai te encher o saco. O curso de culinária Ayurveda, ele te dá um diploma lindíssimo. Ele tem valor. Meu nome está muito forte, está cada vez mais forte. Não vai deixar de ficar forte esse nome, só vai ficar mais forte. Prometo para vocês. E o curso está lindíssimo e ele vai continuar ficando cada vez mais forte. Não sei se esse ano, mas eu ainda gravarei mais aulas. E tanto para o curso de culinária quanto para o curso de Dravyaguna é sempre bom dar uma atenção. Eu indico que vocês façam, tá? Edson Luiz, olha o nome do cara, Edson Luiz. Vocês sabem o meu nome? Eu sou Edson Luiz Osório Machado. Então o cara é meu meio xará, metade do meu nome é xará do cara. E é Edson com N e é Luiz com Z. Mano, fica disponível até quando o curso? O curso de culinária e nutrição está vitalício, tá? Aí no meu perfil, vocês podem acessar para sempre, tá? Desculpa. Tu comprando o curso, você tem 1 ano de acesso, mas eu não fechei as inscrições, tá bom? Yoga Yoyo, o curso é muito bom. Ana, quando consome-se a pimenta para esfriar o corpo, o que acontece com o fogo digestivo? Vai lá em cima, Ana, mas o movimento continua. Então o fogo digestivo vai lá em cima, mas ele não para, entendeu? Ele vai saindo, a bile vai fluindo, o sangue vai expectorando.
tá? Agora, faltou falar assim um antídoto do sabor picante, né? Tu comeu tanto picante para testar o que eu tô falando que o seu olho começou a queimar. Isso é um subdosha de pita que já estava meio agravado e tu não sabia. E aí você agravou o dosha de pita, o subdosha que estava mais agravado, que era o alochaka pita, acabou sofrendo um pouco com isso. O antídoto do sabor picante não é água, tá? É creme de leite. Tem que ser alguma coisa pesada, oleosa e doce. O creme de leite é um dos maiores antídotos. Você pode fazer um creme de leite de tâmaras, beleza? Não tem problema. Mas é uma parada tipo creme de leite, tá bom? Um leite de coco pode ser legal, mas às vezes está meio adstringente. E adstringente contém os elementos ar e terra. Por isso que seca. Ar e terra. E o picante contém os elementos ar e fogo. Então eu não posso usar nada que tenha ar também e nem fogo também para anular o picante. Então cuidado com quando for leite de coco. Edson, a ghee consumida no pão tem efeito legal? Tem, mas é legal tostar o pão sempre, tá? Moraes, depois do anti-ama, ontem eu fiz a sauna caseira, mas achei que evacuei pouco. É normal? É normal evacuar pouco, pessoal. A anti-ama que eu passei para vocês, eu não espero que vocês tenham uma diarreia no fim, tá? Vocês têm que ter uma... Se tiver, tudo bem. Mas se não tiver, tudo bem também. É uma eliminação controlada. Vocês vão aumentar a produção de fezes, urina e suor. No dia seguinte, vocês veem que eu mantenho a dieta fluida, mantenho a dieta quente, mantenho a dieta... excretora, por assim dizer. Então o processo de eliminação ele é só um ponto final ali para avisar o seu corpo que agora é para eliminar, tá? Então você vai ficar uns 3 dias com aumento de excreções. Tem pessoas que eliminam bastante no dia seguinte da sauna e depois ficam uns 3 dias sem eliminar e acham muito estranho. Por isso que eu falo para manter o uso de ghee, porque vai voltando a oleosidade dos locais aos poucos e esse tempo que demora para ir ao banheiro de novo é o volume que você perdeu. Tu perde muito volume de fezes mesmo, de alimento, quando você faz essa limpeza. Quando você vai bastante ao banheiro. Então quem foi muito ao banheiro é normal ficar uns 2, 3 dias com o intestino mais lento, tá? Lúcia, chimarrão é ácido ou adstringente? É amargo e adstringente, tá? Nininha, oi Nininha, Edson, esse curso é o que eu tenho, né? Sim, senhorita, esse é o seu curso, Nininha. Uso no suco matinal e quando como pão, na comida nem sempre ponho ghee. Olha, pessoal, eu uso 1 colher de sopa de ghee ao dia, me faz muito bem, Amazônia Yogini, sou aluno do curso de Travaguna, é muito top. Viva a não elitização do Ayurveda, amém. Amém. Eu espero contemplar muitas pessoas ainda com esse conhecimento. E que vocês sejam contemplados, que não por mim, mas também por outros professores. Fui num aniversário sábado, tomei um alcoólico no meio do Rasayana. Qual o antídoto para reparar? Coloquei tudo a perder ou dá para remediar? Olha só, Elaine, tá tranquilo, tá? Se você tomar um alcoólico no período em que você está saturando, você vai dar uma estragada no tratamento. Mas se você tomar um alcoólico no Rasayana, não fica se culpando também, tá? Mas um antídoto legal é o cardamomo. Eu falo disso no curso de culinária e nutrição. Antídoto do álcool, cardamomo, mas com cardamomo, um copo de água quente também é legal, tá bom? Mas está tranquilo, só tomar um pouquinho de água a mais. Melina, gostaria de saber se somente a batata inglesa é considerada uma solanácea ou se as outras batatas também são. Somente a batata inglesa, tá? Tomate, pimentão, berinjela, cogumelos e a batata inglesa. Simone, você falou de muqueca e lembrei do dendê. Qual seria uma forma bacana de consumir o dendê? Então, Simone, todas as coisas que a gente estuda no Ayurveda, elas têm as propriedades fisiológicas delas ali, e a gente acaba estudando assim, que ele tem um sabor e ele tem um efeito na digestão. Vou falar só desses dois, tá? E aí o dendê, ele é picante, ácido e ele é quente para digestão. Então, um antídoto do dendê também é o coentro, tá bom? E assim, alguma coisa pesada, tá? Porque o dendê ele é muito penetrante e ele é muito quente. Então ele precisa que essa energia vá para alguma coisa pesada. Então geralmente você faz dendê, vai ter algum leite no meio, vai ter alguma carne pesada no meio, vai ter uma muqueca, uma banana da terra, alguma coisa pesada para aquele dendê ter aonde entrar, tá? E até deixar esse ingrediente um pouco mais leve. Você tem algum conteúdo sobre menopausa?
Simone, eu não tenho nenhum vídeo especial sobre menopausa, mas eu tenho uma live bem legal que eu fiz com a Kalina Cunha. Se eu não me engano, essa live ficou salva no Instagram dela, tá? Que é uma live sobre a Ayurveda para mulheres, mas é uma live maneiríssima, acho que deram 180 pessoas. Dá uma pesquisada, Kalina com K, tá? Kalina Cunha. É uma live bem legal, onde eu faço umas explicações bem extensas sobre quais são os antídotos da mulher e por que não é pra gente ficar usando chá de hibisco, fazendo coisas aleatórias que a gente encontra por aí, tá? Neguinho. Comprei um livro que tinha umas perguntas para você responder e saber aonde se enquadraria. Fiz 60 pontos de Vata e 58 de Pitta. É isso aí, Roseli. Eu também fiz isso aí há muito tempo atrás e o meu Vata deu 57, o meu Pitta deu 40 e o meu Kapha deu 17. Aí eu entendi que eu tinha o Kapha embaixo, né? Edson, o cuscuz com ovo pela manhã agrava o Kapha Vata? Sim, senhorita. Sim, senhorita. Suco matinal, Bia. Tá? Por que suco matinal? Porque é um quente fluido, doce, nutritivo, picante. Então ele tem tudo o que você precisa ali. A questão é que o cuscuz é mais ou menos pesado, o ovo também é mais ou menos pesado. O ovo também tem tendências ressecantes, tá? Natália, Edson, quais as propriedades da semente de abóbora e girassol? Causa ressecamento? Olha só, se você não tostar, não cozinhar, não bater e fazer um leite vegetal e cozinhar o leite vegetal, a semente de girassol gera ressecamento. A semente de abóbora um pouco menos, tá? Mas dentro dos atributos de dosha, a girassol é muito mais nutritiva, mas é interessante que você cozinhe ou toste para consumir. A de abóbora é usada até para emagrecimento, até a semente de abóbora fresca, por exemplo, ela é usada para controle de colesterol. Você pega uma colher de sopa da semente de abóbora fresca, bate com um copo de água morno e toma em jejum 3, 4 vezes por semana, mas vai fazendo teste de colesterol, tá? Que isso aí reduz colesterol pra caramba. Luiz Matias, bem-vindo, querido. Sou novo aqui, pouco conhecimento de causa ainda, mas tenho gastrite e estomatite. Gostaria de saber quais alimentos que não provocariam, né? Quais seriam bons para você. Luiz, vou te indicar um vídeo, chama Ayurveda na Primavera. É um dos melhores vídeos que eu tenho, tá? É um vídeo meio antigo, o áudio não é dos melhores, que eu não tinha um microfone bom ainda, mas assim, o tema é muito introdutório, eu explico todas as bases do Ayurveda, você vai entender mais sobre qual o seu dosha, como os tecidos do corpo funcionam e quais sabores não são bons para você, tudo num vídeo só, é quase um curso, mano, e tá gratuito aí para você, Ayurveda na Primavera, primeiro feed que você encontrar no Google, tá? Fora isso, não consome sabor picante, não consome sabor ácido, no mínimo isso, tá? Geralmente o sabor adstringente e amargo, tipo um chazinho de goiaba, pode ser bom, se o seu intestino é solto principalmente, e o sabor amargo do boldo pode ser interessante para você, tá bom? Agora, para te passar uma indicação mesmo, cara, é complicado, porque às vezes um corpo seco também gera uma estomatite. Aí eu vou estar falando que o sabor amargo e adstringente é bom, mas a falta de um bom muco que gerou ressecamento é que está sendo a causa de uma estomatite. Estou dando uma hipótese. Então, né, nesse caso, o sabor amargo e adstringente seria um veneno, tá? Mas assim, vendo de leve pela sua foto, mano, tu parece levemente ruivo, se é a minha impressão aí de um bigodão ruivo. Se for esse o caso, você é mais pita, é mais do elemento fogo. Então, realmente, os sabores amargos seriam mais interessantes para você. Gostaria de um protocolo para emagrecer, parecido com o da limpeza da primavera. Frank de Sales, olha só. Se eu permitir que a galera que fez a limpeza começar a dar os relatos, você vai ver o que emagrece. Barato emagrece. É só fazer bem feito, tá? O seu corpo ele tem um equilíbrio. Tem gente que é para mais peso, tem gente que é para menos peso. A limpeza que eu forneci para vocês, ela deixa o seu corpo com equilíbrio. Quem é intolerante à proteína do leite, como faz? Olha só, o ghee não tem caseína, não tem lactose, tá? Principalmente um ghee bem feito. Eu indico o da Sankhya, da minha empresa, ou da Lotus Produtos Naturais. Fora isso, você pode fazer o leite de tâmaras, que eu falo bastante nos cursos. Nos meus destaques eu tenho algumas instruções de como faz leite vegetal. Diploma é o de menos, com o tanto de conhecimento que você tem. Amém. Seu curso é maravilhoso. O mais importante é a competência, não o diploma. Amo suas aulas. Estou aqui para pedir orações para o nosso querido professor da Escola de Ayurveda, Francisco Piquet.
Cara, eu não sabia que o Francisco havia falecido. Amém, querida. Vou entrar no Insta dele. Nossa, pegou de surpresa agora. Falei com ele recentemente. Edson, deficiência de ferro e vitamina B12. Tem alguma relação com algum doxa? Sim, é vata, tá? Vata agravado. Falta um pita bom aí. O sangue bom promove paixão. Sangue bom é doxa pita, tá? Bota um pouco suco matinal ayurveda com um pouquinho de picante com tônico ayurvédico, tá? O leite, mesmo em clima muito quente, precisa ser tomado aquecido? Sim, tá? Precisa aquecer. Como faço para fazer os cursos? Catarina, o link do meu perfil tem o curso de culinária e nutrição. O curso de Dravyaguna, a gente vai lançar o curso em outubro, tá bem? Então, ó, quem não encontrou os cursos está no link do meu perfil, tá? Ouvi dizer que o MEC está reconhecendo o Ayurveda. É verdade? Não sei te dizer. Como profissão ainda não tem regulamentação. Como ensino é uma coisa, agora como profissão é outra. Tá? O MEC reconheceu o Ayurveda como estudo é uma coisa, agora o Ayurveda ser reconhecido como profissão, tá bem? É outra. Não está no CBO, Cadastro Brasileiro de Ocupações. No calor, amassá-la no leite quente tem substituição? Então, pessoal, vocês vão fazer metade leite, metade água. Vai botar um pouquinho de massala ainda, porque o leite é pesado para digestão, tem que fazer um aquecimento nele. Já faço o curso de Dravyaguna, terei acesso às atualizações? Pessoal, quando eu fizer um apêndice novo para o curso de culinária e nutrição e fizer um apêndice novo para o curso de Dravyaguna, mesmo os alunos antigos, eu vou abrir uns 3 meses de acesso para vocês acessarem. Tá? Já venceu o meu curso, você vai receber um e-mail com 3 meses de acesso. O curso tem 1 ano. Tá? Vitalício que eu estou falando é que eu não estou fechando as inscrições. Vocês podem se inscrever sempre. Edson, o que você diz a respeito dos alimentos a serem consumidos de acordo com as estações? Isso precisa ser levado à risca? Você tem que levar à risca como você está. Tá? Observa o seu corpo. O seu corpo reage às estações, mas cada corpo reage de uma forma diferente às estações. Então observa como o seu corpo está e aí você se alimenta de acordo. Eu já sei que o meu corpo não adoece na primavera, o meu corpo adoece no outono. Então no outono eu fico ligadaço, aumenta a ingestão de ghee, aumenta os exercícios para eu não crescer matéria. É o que meu corpo curte. Aproveitei o calor hoje e comi frutas in natura e semente de girassol. Fiquei super empanzinada. Por isso que eu tô falando, galera. Depois você acostumou com coisas cozidas, o cozido é o mais adequado, tá? Onde posso ver essa dieta da receita anti-ama? Olha só, pessoal. Quem não fez o processo anti-ama e ainda quer fazer o processo anti-ama, me manda uma mensagem. Porque eu não vou colocar o link de novo no perfil, mas posso mandar o link para vocês. Tá bom? É um e-book de R$90. São 6 páginas, tem algumas lives nesse e-book, algumas receitas e as instruções do processo de detox. Edson, aconteceu comigo 2 dias após a sauna, fiquei com prisão de ventre, tive que tomar suco de uva integral daquele bem forte. O que acha desse suco? Não sou muito fã, tá? Mas que bom que funcionou, se o que você fez para funcionar tá bom. Fontana, também curto muito seu trabalho, querido. Usar o ghee para cozinhar os alimentos conta? Sim, tá? Sim. Usa ghee no cozimento. Aqui eu só uso ghee. Olá, já fiz outros cursos de Ayurveda, mas acho que sempre falta uma relação entre as informações. Será falta de prática? Sim. Sim, tá? Se você tiver umas aulas básicas de Ayurveda e colocar em prática, você já vai ficar melhor do que quem está anos estudando livros, mas não colocou nada em prática porque tem medo. Alana, Edson, desde que iniciei o processo anti-ama, notei minha pele mais hidratada, inclusive as cutículas. Perfeito. Eu percebo isso muito nas minhas unhas crescem muito. Ainda consigo fazer o curso de nutrição? Consegue sim, Cláudia, no link do meu perfil. E a queda de cabelo, Regina, geralmente é um agravamento vata. Tá? Às vezes é por acidez. Eu já vi muita gente usando kombucha pra caramba, deixando os folículos sensíveis, deixando o sangue ácido, o plasma ácido. Então tem gente que acha que está arrasando fazendo coisa natural, mas o natural está errado. Tá? Então assim, eu indico o suco matinal. Tá? Suco matinal com tônico, aí vai conhecendo o seu dosha. Tá bem? Pessoal, olha só. Tô chegando a quase 1 hora de live. Tem que fazer o almoço desse cachorro aqui ainda. Esse cachorro dramático. A cara deles dramático, pessoal. Olha só.
Quantas pessoas nós temos na live? Vocês podem me dizer? Que o Insta não está me mostrando? Então, pessoal, olhe para cabelo. Eu indico o Mahabringaraj da Sankhya, tá? Fora isso, tudo que vocês fizerem vai ter alguma coisa de errado. O óleo de rícino é muito pesado e muito denso, mas é ótimo para nutrir. Só que às vezes você, para tirar o óleo, vai ter que empanzinar o cabelo. Então, tô fazendo papinha. Ele vai comer, ó, meu dog vai comer uma papinha de arroz basmati com inhame, com carne moída, com cúrcuma, tá? Ele tá tomando de tudo, galera. Tá tomando os antibióticos, tá tomando reposição, tá tomando uns compostos de cúrcuma com babosa e tá tomando Gudut Sattva. Gudut Sattva trata a leucemia, ajuda na remissão de HIV, né? Ajuda na remissão de AIDS, ajuda alguns cânceres hepáticos e de sangue e é um antiviral poderosíssimo, poderosíssimo. Devo ser um dos únicos jovens aqui no Brasil que tem um Gudut Sattva de rolê. Vamos bater uma foto com todo mundo, Billy Wilson? Vamos lá, galerinha. Foto da live. Muito obrigado pela presença de vocês. A gente se encontra quarta-feira para continuar os temas. Não deixe de compartilhar, de dar uma curtida, de mandar para quem você sabe que vai aproveitar legal esse conteúdo. Vou fazer um vídeo para o YouTube amanhã. Vou deixar uma caixinha de perguntas para vocês falarem o que vocês quiserem comigo. E a gente se encontra então quarta-feira para a próxima live, tá bom? Mas amanhã tem vídeo no YouTube. Se você não viu o meu curso Culinária e Nutrição, dá uma olhada, ele tem 30 dias de garantia incondicional. Tu pode comprar o curso e pedir a devolução do seu dinheiro depois de assistir todas as aulas, se você quiser. E a gente nem te pergunta nada, é pelo sistema do site mesmo. Fechou? Márcia, ele tá com sinomose. Provavelmente, que é a pior coisinha que ele podia ter. Né, neguinho? Mas vai ficar bem. A gente vai contar a história.